Após a morte de Kailos, a garota foi até a igreja para rezar pela última vez, com a esperança de que seu desejo se realizasse. Ele era sua única razão para continuar vivendo neste mundo. Mas agora, ele se foi, e ela sentia que tudo estava perdido. Descalça, caminhou lentamente pelo caminho de tábuas que rangiam sob seus pés, sentindo apenas o desespero da completa desesperança. Ela estava tão fraca que em determinado momento suas pernas cederam sem aviso, e ela caiu no chão. A dor pela perda de seu amado a consumia por completo. Mas Kailos não havia simplesmente morrido. Ele foi assassinado, e ela suspeitava de quem era o culpado. A garota já começava a duvidar da existência de Deus. Perguntava-se se Kailos realmente estava destinado a morrer daquela forma, abandonado. Também não sabia se havia um propósito para uma sua própria vida neste mundo, mas ela estaria disposta a dar a vida dela no lugar da dele. Com sua última esperança, orou para que Deus salvasse seu amado e, em troca, levasse a ela. Um dia, algo inexplicável aconteceu. A garota renasceu em outra personalidade e passou a se chamar Estia. A princípio pensou que tinha adormecido enquanto lia um livro, e ao acordar, sentiu-se como uma personagem da história. No entanto, essa personagem não aparecia em nenhuma linha do romance que havia lido naquela noite. Ao se aproximar do espelho, viu o reflexo de uma jovem muito bela. Ash agora era uma garota simples, sem família, mas curiosamente vivia com grande prosperidade. Em um dos quartos da nova casa, encontrou tesouros de todos os tipos: ouro, joias, pedras preciosas. Normalmente, personagens assim surgem em romances para salvar alguém ou mudar o rumo da história principal. Mas Estia não sabia por que havia se tornado uma personagem, nem o que faria com tamanha riqueza. Então pensou que poderia se tornar fã de seu amado, conquistar um título de nobreza e ir ao baile. O vendedor a quem ela procurou achou que ela estava louca, até ver a bolsa cheia de moedas de ouro que ela trazia. Surpreso com a riqueza inesperada, ele imediatamente entregou a Estia um documento que a reconhecia como uma dama da nobreza. Após comprar seu título, Estia se preparou como convinha. Vestiu um lindo traje e foi ao baile. Afinal, era lá que deveria encontrar a personagem principal, uma garota de cabelos cor de pérola e olhos azul aquáticos, a protagonista feminina, Diana. Ao seu lado, Estia sentia como se estivesse respirando luz. Também havia um príncipe chamado Hélios, com a combinação perfeita de olhos dourados e cabelos escuros, um tipo que encantava as leitoras apaixonadas por homens misteriosos. Estia mal podia acreditar que agora poderia ver seus personagens favoritos de perto. No baile havia ainda outro personagem, um homem aparentemente sem coração, capaz de decisões cruéis em nome de seus objetivos. Mas ao mesmo tempo, ele era o mais doce do mundo. Limitado em sua comunicação com a protagonista, seu destino era triste. Rejeitado pela mulher que amava, restou-lhe um amor não correspondido. Estia acreditava que um homem tão incrível e marcante não poderia existir em nenhum outro lugar, e ele é o segundo protagonista da história, Kailos. Ele era seu personagem favorito, e agora ela gastava uma fortuna apenas para vê-los no baile. Quando os três estavam juntos, pareciam uma obra de arte, impossíveis de não se admirar. Mas Estia não se atrevia a se aproximar ou cumprimentá-los. Havia uma aura que a impedia de alcançá-los. Por ter renascido como uma personagem secundária, sentia que não tinha o direito de interagir com eles. Ainda assim, o mundo seguia seu rumo como deveria, e ela queria fazer o bem dentro dele. Diana, a protagonista, possuía poderes divinos de cura e sempre se colocava ao lado dos fracos. Era conhecida como a única esperança em um império dominado por ganância e engano. O príncipe Hélios, que se tornaria seu marido, também a amava, assim como seu melhor amigo, o marquês Caelus. Caelus sempre apoiava sua amada,
acreditando que todas as decisões dela estavam certas. Ele prometeu que nunca a deixaria e estaria com ela em qualquer situação. Mas também existiam pessoas malignas, o Duque Orcus e sua filha, Letona, que possuíam grande poder. Letona queria se casar com o príncipe e tornar-se imperatriz. Por isso, enviou uma doença a Diana e fez uma exigência ao herdeiro do trono. Ou ele aceitava um noivado com ela, ou Diana morreria. Hélios não podia permitir isso, então abandonou sua amada e aceitou um casamento forçado. No fim, Kailos decidiu vingar seu amigo e sua amada. Forçou Ounuk e sua filha a beberem chá envenenado. Achou que assim, todos voltariam a ser felizes, mas Diana descobriu o que ele havia feito e ficou profundamente abalada. Recusou-se a ouvir suas desculpas e pediu que ele nunca mais aparecesse diante dela. Kailos, confuso, não entendia por que sua amada estava tão magoada. Ele só queria protegê-los. No entanto, após esse incidente, Diana se afastou dele para sempre. Pouco depois, casou-se com o príncipe Hélios, e a história dele seguiu um caminho luxuoso e doloroso. O casamento foi celebrado em todo o império. Nesse meio tempo, já havia se passado 1 ano desde que Hestia entrou naquele romance, e ela apenas esperava pelo fim. Ela acreditava que com o desfecho da história, finalmente conseguiria retornar ao seu mundo. Diana e Hélios pareciam muito felizes juntos, e Hestia também desejava que seu amado Kailos pudesse encontrar felicidade, ainda que longe dos holofotes. Ela queria que aquele homem inteligente e belo não se prendesse a um amor passageiro e seguisse vivendo. No fundo, Hestia ainda alimentava essa esperança de vê-lo mais uma vez, mas ele nunca apareceu. Então, decidiu que era hora de partir. Deixando para trás seu amado, podia apenas rezar por ele. Contudo, 1 ano depois, o destino a surpreendeu. Ela o encontrou novamente. Só que Kailos já não era o mesmo descrito no romance. Estava abatido, doente, como um fantasma à sua frente. E Hestia percebeu que ele estava à beira da morte. 1 ano atrás, ao acordar naquela manhã, Hestia acreditava que ao voltar para a realidade, poderia sonhar com uma vida confortável e rever sua família e amigos. Mesmo sabendo que ninguém acreditaria na história surreal pela qual passou, ela aceitou que aquele capítulo havia terminado. Sentia falta de seus personagens favoritos, mas olhando ao redor, percebeu que nunca havia, de fato, retornado ao seu mundo. Ela pensou que fosse apenas um erro, que ao acordar de novo, tudo voltaria ao normal. Mas os dias viraram semanas, depois meses, e Hestia continuava presa naquele universo. 1 ano inteiro se passou, e por mais que desejasse, não conseguia escapar. Além disso, havia doado toda a sua riqueza para Anguia à caridade, e agora vivia sozinha, em uma cabana nas montanhas. Sentia-se aterrorizada com a ideia de viver para sempre em um lugar onde não tinha família, amigos ou qualquer conhecido. Seu futuro lhe parecia sombrio e incontrolável. O medo cresceu ainda mais quando leu no jornal sobre mais uma tentativa de suicídio frustrada do Marquês Kailos. Após ser abandonado pelo melhor amigo e pela mulher que amava, Kailos perdeu a vontade de viver e durante todo aquele ano tentou tirar a própria vida, sem sucesso. Parecia que algo sempre o impedia, como se alguém o salvasse todas as vezes. Hestia ainda rezava para que ele encontrasse forças para seguir vivendo, e também pedia para que no próximo despertar visse o teto de seu quarto e seu livro em mãos. Mas isso nunca aconteceu. Àquela altura, parecia que a própria realidade zombava dela. Ela não entendia o motivo de tudo aquilo, nem conseguia voltar, nem via Kailos encontrar a felicidade. Em seu desespero, começou a pensar que talvez o melhor fosse desaparecer daquele mundo. Caminhou floresta dentro, querendo se perder para sempre. Foi então que ouviu passos se aproximando. Ao levantar o olhar, viu Kailos, ainda mais debilitado. Por um instante,
Este achou que estivesse sonhando, pois já não acreditava que pudesse vê-lo novamente. Mas de repente, Carlos virou-se para ir embora. Em um impulso, Estia o chamou, desesperada para não perdê-lo outra vez. Para sua surpresa, ele respondeu. E naquele momento, Estia soube que aquilo era real. Enquanto vozes de pessoas que buscavam o Marquês ecoavam ao longe. Carlos rapidamente a puxou para si e tampou sua boca, escondendo-a. Eles esperaram em silêncio até que a busca cessasse. Só então, Carlos a soltou, permitindo que ela falasse. Estia percebeu que ele estava sendo procurado e, preocupada, o convidou para sua casa, mesmo que ela estivesse desorganizada. Afinal, ela vivia só e não recebia visitas. Carlos, envergonhado, pediu desculpas pelo incômodo, mas Estia não estava nem um pouco irritada. Na verdade, ainda mal acreditava que estava ali, ao lado daquele homem que antes parecia tão inatingível. Sentados frente a frente, Estia perguntou o que havia acontecido, mas não insistiu quando ele se esquivou da resposta. Carlos só queria desaparecer do mundo. Ao vê-la vivendo sozinha no meio da floresta, percebeu que ela também carregava um fardo. Estia confessou que não conseguia voltar para sua terra, seus amigos e sua família. Antes acreditava que tudo se resolveria, mas o tempo havia corroído sua esperança. Carlos, por sua vez, entendeu que suas dores eram parecidas. Enquanto ela não podia voltar, ele havia sido rejeitado e sentia que não tinha mais um lar aonde pertencer. Ele havia ido à floresta pensando que seria melhor morrer do que viver daquele jeito, mas nem isso conseguia fazer. Embora carregasse uma tristeza profunda, algo dentro dele ainda o impedia de desistir completamente. Ao conhecer Estia, viu nela uma força que ele próprio já não possuía. Estia o olhava com ternura e incredulidade. O homem que ela tanto admirava, agora tão frágil. Vendo o quanto ele estava exausto, decidiu que precisava alimentá-lo, cuidar dele. Então pediu que Carlos esperasse e foi comprar as melhores frutas da região. Pela primeira vez, ela sentia que compreendia o propósito de ter ficado presa naquele mundo. Ela precisava salvar Carlos. Planejou preparar uma refeição quente, aconchegá-lo sob um cobertor e conversar. Talvez, juntos, mesmo como personagens secundários, pudessem encontrar um novo começo. No entanto, ao voltar para casa, encontrou uma cena horrível. Carlos estava caído no chão, ao lado de uma faca ensanguentada. Horrorizada, Estia correu até ele. Não podia acreditar que depois de tanto esperar para reencontrá-lo, o havia perdido tão rapidamente. Ela ainda vira em seus olhos uma fagulha de esperança. Pensou que poderiam finalmente viver felizes. Abraçando o corpo inerte de Carlos, Estia chorava sem entender o porquê daquela tragédia. Foi então que encontrou uma carta sobre a mesa. Nela, Carlos pedia desculpas por sujar sua casa com sangue e prometia compensação. No dia seguinte, a morte de Carlos estampou as manchetes dos jornais, mas apenas por um dia. Logo, seu trágico fim foi ofuscado por um escândalo envolvendo Diana e Hélios, cuja paixão, após mais de 2 anos, havia se esfriado rapidamente. Estia, devastada, não conseguia acreditar como tudo havia terminado assim. A felicidade que parecia eterna agora era só lembrança, e sua vida, após perder Carlos, tornou-se vazia e tomada pela fúria e pela tristeza. Ela já não tinha esperança. A garota não tinha mais forças para cuidar da própria saúde ou da alma. Agora, ia à igreja em desespero, sem qualquer expectativa, empurrando as pessoas sem nem perceber. Alguns ficavam irritados com ela, mas outros, que já conheciam sua dor, sabiam que ela estava devastada pelo luto. Essas pessoas viam Estia ir ao templo todos os dias, vagando sem rumo, esperando que um dia ela ainda conversasse com o santa. No entanto, ela não frequentava o templo desde que se casara com o príncipe, e agora já não se importava mais com os plebeus. Enquanto isso,
ela só conseguia pensar em Caelus, que sempre foi o sentido de sua vida. Agora que ele se foi, o mundo havia perdido todo o significado para ela. Ela queria abandoná-lo de qualquer maneira. Embora o Marquês tenha tirado a própria vida, ela sabia que, no fundo, ele havia sido traído pelos amigos, o que o levou à morte. Cheia de sofrimento e ódio, Estia levantou a cabeça e gritou seu desejo para todo o templo ouvir. De repente, ela sentiu algo macio sob si e viu um teto familiar. Olhou ao redor e percebeu que estava no quarto onde morava antes de se mudar para as montanhas. No entanto, ela tinha certeza de que momentos antes estava no templo. Pensou então que talvez algum santo a tivesse trazido para ali. Para sua surpresa, ela não sentia mais dor. Até a forte dor de cabeça havia desaparecido. Era como se tivesse retornado ao corpo que tinha no começo de tudo. Estia ficou intrigada e foi até a janela para entender o que estava acontecendo. Quando olhou para fora, viu a rua onde acontecia o desfile do casamento de Diana e Hélios. Naquele dia, uma grande festa havia sido organizada para que todos celebrassem a felicidade do casal. Estia entendeu que, de alguma forma, tinha voltado no tempo justamente para o dia do casamento dos protagonistas da história. Ela não sabia o motivo disso, mas decidiu não se preocupar por enquanto. Porém, logo se lembrou. Aquele também era o dia em que o Marquês Caelus tentaria tirar a própria vida pela primeira vez. Sem perder tempo, Estia se arrumou rapidamente, encontrou um cocheiro e exigiu que ele a levasse à casa do Marquês. Ela via nessa nova chance a oportunidade de mudar o destino de Caelus. Não pretendia mais reconciliar Diana e Caelus, pois sabia que enquanto Hélios ardia de paixão por Diana, o Marquês apenas a cercava de cuidados que ela jamais valorizara. Chegando à casa do Marquês, Estia tentou entrar, mas os guardas a impediram. Ela alegou ter uma mensagem urgente para Caelus, mas mesmo assim eles não permitiram sua entrada. Então ela usou um truque. Gritou que Santa Diana havia aparecido atrás deles. Aproveitando a distração dos guardas, Estia correu para dentro e subiu correndo para o segundo andar, empurrando os criados pelo caminho. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Estia queria, além de salvar o Marquês, fazer Diana perceber o quanto ele havia feito por ela e como suas acusações tinham sido cruéis. Ao invadir o quarto, Estia viu Caelus com um punhal apontado para a garganta. Sem hesitar, ela gritou e correu para ele, derrubando-o no chão e tirando-lhe a arma das mãos. Enquanto Caelus tentava entender o que estava acontecendo, Estia declarou, com a mão sobre o coração, que queria se tornar sua marquesa. Não esquece de se inscrever e deixar o like. Se este vídeo chegar a 2.000 likes, eu trago a continuação.